A parte ao senador Lindenberg. Peço a parte também, senador. Queria primeiro, senador Romero, cumprimentar Vossa Excelência. Eu considero Vossa Excelência um dos melhores quadros desse parlamento. Então, acho que o PMDB ganha com Vossa Excelência assumindo a presidência do partido. Agora, creio que a saída do vice-presidente Temer da presidência do PMDB é uma ação tardia para disfarçar o indisfarçável, que o vice-presidente Michel Temer está há muito tempo articulando freneticamente esse impeachment. Eu era presidente da UNE no processo do impeachment do Collor e tentei ligar para o vice-presidente Itamar Franco. Sabe qual foi a resposta de Itamar Franco? Eu não posso atender e nem falar com o presidente da UNE, porque eu tenho responsabilidades institucionais como vice-presidente da República. Uma postura completamente diferente do vice-presidente Temer. Agora, senador Romero, o fato é que assustou o Brasil, na reunião da direção nacional do PMDB, aquela foto com Eduardo Cunha com mãos para cima. O ministro Barroso, a fala do ministro Barroso foi expressão de um sentimento nacional. Está parecendo que os senhores estão se aproveitando de mobilizações legítimas para tentar dar uma quartelada parlamentar e assumirem o poder. E o fato é que tem uma chapa. É uma chapa do golpe que chamamos. A chapa, qual é a chapa? É Temer e Eduardo Cunha, que passa a ser o vice. Quer dizer que o Temer viajando assume Eduardo Cunha a presidência? Se o Temer tiver um problema, assume Eduardo Cunha a presidência. E Vossa Excelência pergunta aqui de solução. Vossa Excelência acha que o impeachment é a solução. Eu vou falar aqui para Vossa Excelência. Se tivermos o impeachment, eu acho que não vai ter, nós vamos ter um governo muito frágil, sem legitimidade. O vice-presidente Michel Temer em pesquisa aparece com 1% nas pesquisas. Os senhores acham mesmo que vão dar estabilidade? É capaz, senador Romero, de nós unificarmos o Brasil. As duas passeatas podem ir para as ruas gritando, fora Temer. Eu acho que a gente está indo aqui numa situação de aprofundamento de uma crise permanente, talvez parecido com a Argentina em 2001, quando vários presidentes caíram. Os senhores estão enganados. O impeachment não é a solução, porque o Temer seria um presidente sem legitimidade, sem apoio popular. E eu aqui acabo falando no que a gente tem insistido. Essa ponte para o futuro, eu tenho falado sempre aqui em cima dos textos. Essa ponte para o futuro só podia ser aplicada no tipo de golpe parlamentar, porque quem fez isso aqui nunca o presidente seria eleito com esse programa. Ele acaba o legado de Lula, de Ulisses Guimarães e de Getúlio Vargas. De Lula, porque está escrito aqui, fim da política de valorização do salário mínimo, fim da indexação do salário mínimo com os benefícios previdenciários. Ulisses Guimarães, senador Romero, porque os direitos sociais foram parar na Constituição e Ulisses teve aquele papel fundamental, e a partir dali, a educação e saúde passaram a ser direitos universais. E o que fez o Constituinte? Colocou uma vinculação constitucional para recursos de saúde e educação. Até isso os senhores querem tirar, para, na verdade, endeusar o superávit primário. E, por fim, eu digo que atinge Vargas, porque vocês insistem naquele proposta de colocar um negociado na frente do legislado, que é rasgar a CLT. Então, senador Romero, com todo o respeito, Vossa Excelência sabe que é verdadeiro, eu acho que Vossa Excelência pode ser um grande presidente do PMDB, mas se alguém acha que com o impeachment nós vamos ter estabilidade nesse país, está enganado. Nós vamos aprofundar a crise. Vamos viver uma espécie de crise permanente aqui no nosso país. Então... Eu agradeço ao senador Lindenberg e vou tocar aqui em todos os pontos que o senador Lindenberg colocou. Acho que até porque é importante que as coisas fiquem claras. E eu disse que o PMDB vai ser claro e transparente a partir desse momento. Primeiro, o sofisma Itamar Franco. O Itamar Franco, grande brasileiro, era um vice-presidente que não tinha partido político. O Michel Temer é presidente do maior partido do Brasil. O Itamar Franco podia ficar esperando, aguardando em casa,
sem ter nenhum tipo de posicionamento, porque os outros partidos grandes se organizaram para reagir e fazer o impeachment, diferente do momento atual. O PMDB, volto a dizer, senador Lindenberg, não tratou naquela reunião de impeachment. Nós tratamos da saída da base do governo. O impeachment nós vamos tratar no momento apropriado. Agora não. Vocês do PT estão querendo sempre confundir essa questão para tentar trazer o Eduardo Cunha, para trazer um ponto ou outro, para tentar universalizar um quadro que não é verdadeiro. Então, quero dizer, o Eduardo Cunha não é o PMDB. O Eduardo Cunha faz parte do PMDB. Ele tem o direito de se defender e o Supremo Tribunal Federal, no momento apropriado, vai tratar dessa questão. Essa não é uma questão do partido. Essa é a questão do Supremo e da investigação da Lava Jato, que nós apoiamos. Nós apoiamos. O PMDB apoia a investigação da Lava Jato e entende que todos devam ser investigados. E volto a dizer o que eu digo sempre: numa democracia madura, não há nenhum demérito em ser investigado. Do presidente da República ao menor funcionário público, todos podem ser investigados. Demérito é ser condenado. E na hora que for condenado, quem for condenado cai fora. Segunda questão, ministro Barroso, porque eu tenho um respeito, fez aqui uma posição primorosa na CCJ. Quero comentar esse caso. Primeiro, quero concordar com o ministro Barroso, quando ele diz, meu Deus, realmente Deus tem que iluminar esse país. Depois, quero concordar quando ele diz que está tendo desastre em todo canto. Está tendo desastre em todo canto. Tem desastre no Executivo, tem desastre no Legislativo e tem desastre no Judiciário. E quero dizer o seguinte, o Supremo tem que ser ágil para julgar todos os políticos que estão lá. Porque a forma de separar o joio do trigo é julgar. Então, o ministro Barroso pode cumprir um papel muito importante junto com os membros do Supremo, que é dar agilidade aos julgamentos que existem lá. Nenhuma discrepância com o ministro Barroso. E se ele individualmente tem alguma coisa contra alguém daquela foto, acho, diferente do que ele disse, que não queria fulanizar, acho que ele deveria fulanizar. Porque as nossas posições, a partir de agora, têm que ser claras, transparentes. Se foi comigo, eu não tenho nenhum medo de investigação, não devo nada a ninguém, estou muito tranquilo. Então, as palavras do ministro Barroso não me atingem, não me colocam em nenhuma outra posição. Ao contrário, me estimulam. Acho que o ministro Barroso e o Supremo podem prestar um grande serviço. E se tivesse rabo preso, eu não estaria assumindo a presidência do PMDB, que eu vou me expor. Alguém aqui tem dúvida que eu vou voltar a ser alvo? Vão bater em mim? Vão vir para cima? Paciência, paciência. Todos nós temos que lutar. E todos nós vamos morrer um dia. Se a gente puder escolher morrer lutando e com honra, os espartanos e os samurais defendiam isso e eu admiro. Então, para mim, não tem problema enfrentar briga. Pense em alguém que não tem medo de cara feia nem de confusão, que sou eu. Respeito a todos, mas vamos enfrentar o debate com tranquilidade. Quartelada parlamentar. Senador Lindenberg, Vossa Excelência estava de cara pintada aqui, tirando o colo, aqui. E a situação do colo aqui virou juizado de pequenas causas. Me desculpe, né? Me desculpe. O petrolão, tudo isso que está aí, me desculpe. É algo inimaginável. É inimaginável, alguns anos atrás, eu participei do governo do presidente Lula, o Brasil ter a leitura que tinha, e hoje nós temos aqui essa capa do New York Times, com a presidenta Dilma e o Brasil jogado no chão. Um player mundial como o Brasil, como é que nós vamos fechar as coisas que temos que fazer, os investimentos que temos que fazer, a economia que temos que gerir, se nós estamos com essa leitura internacional? O mundo hoje é globalizado. O Brasil saiu do jogo. Nós temos que reinseri-lo na economia mundial. Vossa Excelência fala em legitimidade.
Se o impeachment, que é constitucional, tiver 342 votos, ele será legítimo. Ele terá base parlamentar para fazer as mudanças que esse país precisa fazer. Se não tiver, não terá. Agora, com 180 votos também, se a presidenta Dilma tiver, também não terá base parlamentar. Vossa Excelência diz, não, poderá ter um fora Michel. Poderá. Agora, entre o certo e o duvidoso, eu fico com o duvidoso. Hoje já tem o fora Dilma. Então, nós não estamos inventando nada, nós estamos tentando uma saída. O presidente Michel, se for presidente da República, vai ter pouco tempo. Vai ter pouco tempo. E vai ter o ataque de setores atrasados, né? Bolivarianos, setores fundamentalistas, né? Vai se juntar aí a Venezuela com o Estado Islâmico. Faz parte. É a demanda do atraso contra o futuro. Estado Islâmico. Choque. Claro. Ave Maria. Esse embate entre o passado e o futuro, ele existe em todas as civilizações. Então, é mais um embate que nós vamos ter. Faz parte da democracia. Por fim, né, dizer que todas as minhas críticas aqui, elas não são pessoais à presidenta Dilma, nem a Vossa Excelência sabe do carinho que eu tenho. Agora, como presidente do maior partido do Brasil, nós não vamos ficar fora de nenhum debate. Nós vamos enfrentar de cabeça erguida e volto a dizer, nós estamos com a verdade e nós temos consciência que nós estamos aqui hoje representando uma página importante do povo brasileiro. Eu concedo a parte ao senador Aécio Neves. Estou na fila aqui, senador. Tá ruim aí. Tenho certeza que não é um boicote da mesa, senador Renan. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o presidente do PMDB, senador, e me dirigir a Vossa Excelência, já na condição de presidente do PMDB, como presidente do PSDB. Vossa Excelência lembrava, no início do seu pronunciamento, algumas decisões que o PMDB tomou. Lá atrás, de absoluta e decisiva relevância para a consolidação do nosso processo democrático, para os avanços contidos na Constituição de 88, dentre tantos outros. Mas Vossa Excelência voltou ao ano de 2014 e aqui fazia referências a uma decisão tomada em convenção pelo PMDB, que decidiu pelo apoio e pela composição da chapa com o PT. Obviamente, como candidato adversário do PT naquele instante, não comemorei essa decisão, até pelos laços históricos e antigos que sempre cultivei e cultivo com o PMDB. Mas eu não me lembro, naquele instante, de críticas tão ácidas como as que são feitas hoje a dirigentes do PMDB por aqueles que foram beneficiários daquela decisão. Uma decisão certamente legítima, uma decisão democrática que teve o nosso mais absoluto respeito. Mas não há nada, senador Jucá, não há nada mais grave para um partido político, principalmente um partido das dimensões e da expressão do PMDB, do que ficar alheio, do que virar de costas para o sentimento daqueles que o transformaram nesse grande partido. Eu, como Vossa Excelência aqui afirma, também não sei a posição que o PMDB irá tomar nesses fatos ou nesses episódios que nos aguardam. Espero que seja pela virada de página no país. Espero, como brasileiro, que seja um gesto de absoluta coragem para dizer que o Brasil não merece viver mais 2 anos e 8 meses dessa absoluta paralisia que tomou conta de todos os setores da vida nacional. Não sei a posição formal, oficial, que o PMDB tomará em relação ao impeachment, mas sei qual a posição do PSDB, e aqui aproveito o pronunciamento de Vossa Excelência para externá-la mais uma vez.
O PSDB não é beneficiário direto do processo de impeachment da senhora presidente da República, mas o PSDB tem responsabilidades para com esse país. E como jamais faltou ao longo da sua história, não faltará mais uma vez ao Brasil. Vi aqui as homenagens que faz o ilustre senador do PT ao meu conterrâneo, o grande e ilustre presidente Itamar Franco, que teve aqui a sua conduta, mais uma vez, reverenciada. Recolho como mineiro essas homenagens e as agradeço, mas elas vêm tarde. Homenagem melhor teriam feito os petistas à honradez, à dignidade do presidente de uma transição, que era o presidente Itamar Franco, se não lhe tivessem negado apoio, se a ele não tivessem virado as costas, porque mais uma vez privilegiavam o seu próprio interesse e o seu projeto de poder. Não faremos isso. Internamente, o PSDB discute em profundidade, seja o resultado favorável ao impeachment ou não, qual papel devemos desempenhar. Ele será sempre o mesmo, na defesa de valores e de um projeto novo para o Brasil. Ontem, presidente Romero Jucá, eu ouvi, e não posso deixar com alguma surpresa, a defesa que fez o advogado-geral da União, indicado pela presidente da República para representá-la na comissão do impeachment. Numa longa explanação, com a competência de sempre do nosso colega e meu colega, ministro José Eduardo, duas observações, e a eles ele deu enorme ênfase e me chamaram a atenção. Ele falava, com a sua competência habitual, que não há dolo. Como pode haver dolo se a presidente da República fez aquilo que assessores, que auxiliares recomendavam? O que é o dolo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores? Se não simplesmente o cometimento ou o patrocínio de uma ação ilícita, premeditada, conhecendo de forma clara quais as suas consequências. Foi isso que fez a presidente da República. Ou seria a presidente da República incapaz de perceber as consequências daquele seu ato? Não, não. Por maiores que sejam minhas críticas à sua condução, à sua postura, ao seu desconhecimento da realidade nacional, não posso considerar uma presidente eleita e reeleita uma incapaz. Em última instância, foi isso que quis dizer o advogado-geral da União, ao eximir-a de qualquer responsabilidade para, por exemplo, com a publicação de decretos orçamentários sem a prévia autorização do Congresso Nacional. Por outro lado, diz o advogado-geral que o crime de responsabilidade se justificaria apenas quando houvesse um atentado à Constituição, à estabilidade do país, à vida sequer dos brasileiros. Passa o advogado-geral querer agora graduar quais os crimes de responsabilidades que deverão ser passíveis do afastamento da presidente da República. Faltou dizer que a aquisição de um Fiat Elba talvez seja esse fator de desequilíbrio, de desestabilização da vida nacional que levou o Partido dos Trabalhadores, assim como nós próprios, a votarmos pelo afastamento do ex-presidente da República. A questão central, e eu termino com ela, presidente Romero Jucá, é que nós teremos dias difíceis pela frente. Qualquer que seja o resultado dessa votação na Câmara dos Deputados e da sua aceitação pelo Senado Federal. Nós devemos manter a serenidade, os nossos compromissos claros com a superação dessa crise e de todas, absolutamente todas as alternativas que nos são colocadas hoje. Apenas uma é insustentável, e essa é a permanência da presidente da República imobilizando o país. Estive há pouquíssimos dias atrás participando de um seminário em Portugal, na companhia do ilustre senador Jorge Viana. E esta narrativa, a meu ver, irresponsável de lideranças do governo que começa aqui e ultrapassa as nossas fronteiras, de que o Brasil está prestes a sofrer um golpe, talvez seja o maior e último dos danos que este governo traz à imagem já combalida e desmoralizada do nosso país. Não existe golpe em curso nesse país. Existe aqui o absoluto respeito à Constituição. O rito que aqui está sendo respeitado é proposto e aprovado pelo Supremo
Supremo Tribunal Federal. A comissão que lá se reúne foi constituída com o voto de todos os partidos, em particular o Partido dos Trabalhadores, com assento na Câmara dos Deputados. É preciso que tenhamos serenidade, responsabilidade, para saber que, além de projetos individuais e mesmo partidários, existe um Brasil a ser reconstruído. Encerro dizendo, o PSDB não é o beneficiário direto da interrupção do mandato da Presidente da República, mas não faltará ao Brasil se, eventualmente, a Presidente vier a ser substituída. Obviamente, vamos tratar de projetos, vamos tratar de um programa emergencial para o Brasil, mas pode ter certeza, Presidente Romero Jucá, que com o PSDB e com as inúmeras lideranças aqui presentes da mais alta respeitabilidade, Vossas Excelências encontrarão sempre, como dizia o velho Milton Campos, das minhas Minas Gerais, encontrarão sempre um palmo de pão limpo, um palmo de chão limpo, onde as ideias possam prosperar e onde um projeto de um novo Brasil possa surgir. Se a Presidente da República perder o seu mandato, perderá pelas suas próprias responsabilidades ou irresponsabilidades, mas sempre respeitada aquilo que prevê a Constituição, que nós aprovamos e assinamos, e que, lamentavelmente, o PT não jurou. Obrigado. Eu agradeço ao senador Aécio a parte. Queria só complementar. O senador Aécio disse que o Brasil precisa virar a página. Eu quero colocar algo a mais. Ou o Brasil vira a página, ou a página vira o Brasil. Eu concedo à parte à senadora Marta Suplicy. É isso mesmo. Prezado senador Romero Jucá, presidente do nosso PMDB, quero parabenizá-lo por essa posse, que está à altura do nosso presidente, ex-presidente Michel Temer, que durante todo esse tempo conduziu o PMDB com muito sucesso e capacidade. Vossa Excelência ocupa agora um momento diferente, um momento que terá que conduzir o maior partido do Brasil a ajudar a arrumar uma solução para essa nação que hoje vive esse momento tão precário. Não tem nenhum senador ou político que hoje não ande na rua e que não escute o que vai acontecer. Seja em qualquer lugar que nós estejamos, essa é a pergunta. Vossa Excelência ponderou muito bem, não podemos deixar uma solução acontecer, entre aspas, que não seja da política, que aí reside o problema. Eu penso, como o senador Aécio Neves acabou de colocar com propriedade, a Constituição está sendo respeitada. Assumindo o vice-presidente do Brasil, ninguém imagina que nós vamos ter uma situação fácil, de jeito nenhum. Mas nós teremos como timoneiro do Brasil uma pessoa que, por seus muitos anos de vida pública, já mostrou que é uma pessoa ponderada, de bom senso, do diálogo e agregadora. Isto é que nós precisamos neste momento. Vai ter que enfrentar manifestações? Vai ter que enfrentar manifestações, como sempre enfrentou a enorme diversidade do nosso partido e conseguiu sempre uma união. Esse é um símbolo do PMDB. Experiência nessa área, o PMDB tem para dar e vender. Eu acredito que nós teremos aí uma possibilidade de sairmos da situação que hoje hoje nós não temos nenhuma possibilidade com essas sugestões estapafúrdias que nós temos visto acontecer. Essas não são soluções, não são possíveis, são factoides e, mais que isso, nós estamos num momento, há 2 semanas, de poder decidir um caminho para esse país. E é agora que nós temos que tomar essa decisão. Se não decidirmos agora, o que virá depois não está muito claro. Agora, eu gostaria de dizer que hoje,
exatamente para corroborar o que Vossa Excelência falou da situação econômica, saiu um artigo na Folha de São Paulo que essa crise, somente em 2016, fez que houvesse um aumento de 31% dos pedidos de falência no primeiro trimestre. São empresas que estão quebrando e colaborando ainda mais com o desemprego e desaceleração das atividades econômicas. Esses pedidos de falência cresceram 25,5% em março somente, em comparação com o mês do ano anterior. Na comparação mensal, o número de pedidos de falência aumentou 13,5% entre março e abril. E, segundo o Serviço Central de Proteção ao Crédito, somente as pequenas empresas, e aí eu tenho minha preocupação, porque essas são o coração dos empregos no Brasil, foram responsáveis por 88% dos pedidos de falência e 91% dos pedidos de recuperação judicial. E o setor de serviços representou 40% dos pedidos, a indústria 34% e o comércio 16%. A quebradeira está se transformando em uma epidemia econômica sem fim. E a votação de um não impeachment significa exatamente o contrário. Significa a possibilidade dessa quebradeira continuar e do desastre econômico e da convulsão que hoje nós vivemos não ter uma solução. Por isso, fico felicíssima de Vossa Excelência estar assumindo nesse momento como pessoa de grande lucidez, coragem, determinação, como vem demonstrando em toda a sua história política. Muito obrigado, senadora Marta. Vossa Excelência engrandece o PMDB. Eu estou pela ordem aqui, estou com a inscrição pela ordem. Eu concedo a palavra ao senador Zé Agripino. Eu fui anotando aqui, o senador Vanessa está anotado. Senador Romero. Eu fui o segundo a pedir, senador Romero Jucá. Depois do Lindenberg, eu solicitei uma parte, peço a Vossa Excelência que me inclua na sua relação. Vossa Excelência está logo após a senadora Vanessa. Aguardarei pacientemente. Senador Romero, eu quero me inscrever aí. Está escrito aqui, senador Garibaldi. Já está escrito. Senador Romero, eu vim agora há pouco tempo conversando com uma pessoa das minhas relações e ela me dizia uma coisa que é bom a gente refletir sobre ela. Ela me dizia, eu sou habituada às redes sociais, Facebook, Twitter, e é uma forma de se comunicar, de se atualizar, mas ultimamente está ficando uma coisa quase que insuportável, porque Facebook e Twitter só trata de um assunto que tem que ter fim, que é a questão do impeachment e a crise que o Brasil está vivendo. E ela me dizia isso com absoluta franqueza, para traduzir aquilo que Vossa Excelência colocou de forma precisa no seu discurso. O Brasil está numa encruzilhada. Daqui a menos de 15 dias, o processo de impeachment vai ser votado. Se ocorrerem 342 votos a favor do impeachment, vai haver a troca de governo. Se porventura tiver 175 votos, a presidente se mantém, sem a menor condição de governar, sem a menor condição de recuperar o país das mazelas que são a pura herança dos governos do PT. O que Vossa Excelência coloca como presidente de um partido, e aqui eu puxo para mim, porque eu presido o meu partido já há algum tempo, e sei da responsabilidade, eu me dou muito bem com os meus líderes na Câmara e no Senado, o senador Ronaldo Caiado e o deputado Valdernei Avelino. Mas há momentos em que quem fala pelo partido é o presidente do partido. E estava havendo, isso mudou hoje, um fato que estava paralisando o processo que vai definir a encruzilhada em que nós estamos metidos, que é a posição do PMDB. O PMDB era presidido, ou é presidido, mas tirou licença e cedeu a Vossa Excelência, pelo vice-presidente da República, que, na minha opinião, não está se mexendo, como é acusado, para que ele seja o presidente da República por sucessão. Ele passou uma semana acuado, sendo açoitado, tendo a imagem dilapidada. O PMDB foi para o centro das discussões, como um partido fisiológico, incapaz de tomar uma posição que hoje está tomando pela palavra de Vossa Excelência. E correndo o risco
que é isso que eu quero salientar. O PMDB tem vários ministérios, tem um vice-presidente, tem uma unidade de partido, e pela posição que Vossa Excelência está tomando, está correndo o risco até de perder a própria unidade do partido. Correndo até esse risco em benefício de quê? Do bem do país. Eu quero aplaudir a iniciativa de Vossa Excelência e a atitude de Michel Temer em ceder a presidência do partido para que o partido se posicione, apesar de suas divergências internas, mas tome posição como o maior partido do Brasil. O Brasil espera uma posição digna, sintonizada com o pensamento da sociedade, do partido que tem a maior bancada somada à Câmara e Senado no Congresso Nacional. E Vossa Excelência, com muita coragem, vem tomar essa posição. Eu quero dizer a Vossa Excelência que o meu partido já tem uma posição clara, há 12 anos combate os governos do PT, vai votar maciço, uniformemente, a favor do impeachment, por entender que o que nos resta é a substituição do governo por alguém que, assumindo a presidência, conte com 342, 350, 370 votos para fazer as reformas que o país precisará fazer para sair do atoleiro em que os governos do PT nos meteram. Eu quero, portanto, saudar, aplaudir a atitude tomada por Vossa Excelência, assumindo de forma plenipotenciária a presidência do partido para dizer ao Brasil que o PMDB, correndo todos os riscos, vai na Câmara dos Deputados e depois no Senado tomar uma posição, abrindo mão de cargos que tem em benefício daquilo que a sociedade em todo o Brasil está clamando, que é um governo de coalizão nacional. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra à senadora Vanessa, logo após o senador Álvaro Dias. Agradeço a Vossa Excelência, senador Romero Jucá, e quero dizer que, primeiro, antes de iniciar aí a parte, desejar a Vossa Excelência sucesso nessa nova empreitada. Mas, senador Jucá, primeiro falo também do respeito que tenho a Vossa Excelência, a forma como sabe conduzir os trabalhos no Senado Federal. Vossa Excelência foi líder de vários governos, não à toa, porque tem uma capacidade muito grande de agregação. Mas me preocupa algumas partes. Eu fiz questão de prestar muita atenção em toda a sua fala. Não vou entrar no mérito em questões internas do PMDB. Essas são questões de autonomia de decisão dos seus filiados. Eu quero apenas, senador Romero Jucá, levantar algumas questões. Eu me lembro que nós passamos o ano de 2015 todo, aliás, desde que a presidenta Dilma venceu as eleições, assumiu o governo, ela não tem conseguido governar por conta da crise econômica, mas principalmente da crise política, que não permitiu o governo fazer as mobilizações que precisavam ser feitas. Mas ouvíamos muito, até o ano passado, até o final do ano passado, as seguintes questões. Muitos diziam, não, nós precisamos abrir o processo de impeachment, porque, uma vez aberto o processo de impeachment, o parlamento brasileiro vai decidir qual é o futuro do Brasil, se ela permanece na presidência ou se ela não permanece na presidência. Esse era o discurso que nós ouvíamos. Aí o que aconteceu? A comissão do impeachment está instalada, senador Romero Jucá. Aliás, não houve um gesto sequer de nenhum membro da comissão que faz parte da base de apoio à presidente Dilma para retardar os trabalhos da comissão. Nenhum gesto. Não houve uma atitude para impedir que a comissão desse sequência aos seus trabalhos, senadores. Nenhuma. Diferente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que, aliás, está instalado desde o ano passado, mas não dá um passo. Não dá um passo porque os aliados do presidente da Câmara dos Deputados são muitos. Então, nós teremos uma conclusão do impeachment bem antes do que uma decisão de uma comissão que foi instalada muito antes. Então, primeiro, eu quero dizer que isso aí me assusta. Eu imagino que deva assustar a Vossa Excelência também, essa capacidade de manobra, de obstrução que tem o presidente da Câmara dos Deputados. São ritos diferentes. Mas, senador Romero Jucá, então o que me chama a atenção na sua fala é que Vossa Excelência falou o seguinte, que são 342 votos para aprovar o impeachment, mas que, se não tiver do lado de cá
342 votos, a confusão continua. Não, senador. Vossa Excelência falou isso. Ela, para vencer, para superar os problemas, tem que ter 342 votos. Não. Ela tem que ter 171 votos, senador Romero Jucá, para vencer, para barrar o impeachment. E aí, senador, é que eu espero que o PMDB, esse partido histórico, um partido que teve e continua a ter um papel importante na construção da democracia brasileira, que o PMDB seja o primeiro a dizer: agora vamos deixar a polêmica política de lado e vamos ajudar a presidente Dilma, que acabou de enfrentar um processo de impeachment que não foi aprovado, a governar esse país. Sinceramente, senador, é isso que eu espero do PMDB, que Vossa Excelência preside hoje, mas que tanta gente que deixou seu nome escrito na nossa história já presidiu. E quando Vossa Excelência fala de golpe, eu sou daquelas que subo à tribuna para falar de golpe. Eu prestei atenção em seu discurso. Vossa Excelência falou da crise econômica, que as empresas estão entrando em falência, que o emprego está caindo, que o salário está caindo. Vossa Excelência não falou no mérito do impeachment, em nenhum momento. Não falou no mérito como se a impopularidade de um governante fosse razão para destituí-lo do poder. E Vossa Excelência sabe que não é. Vossa Excelência, talvez entre nós, seja quem mais conhece o orçamento e sabe perfeitamente que pedalada não é crime, porque não é pedalada, não é empréstimo. Vossa Excelência sabe melhor do que eu que não há crime cometido pela presidente. Mesmo que se fosse levar tudo ao pé da letra, não pararia um governador de pé. Nem governador de São Paulo, nem governador do meu estado, nem um governador ficaria em pé. Então, senador, eu quero dizer que nós estamos num momento difícil e esse momento requer de todos nós muito equilíbrio. Então, vamos esperar o resultado do impeachment, senador. Se o impeachment não aprovar, que o PMDB seja o primeiro partido a estender a mão à presidente. Olha, passou o problema político, agora vamos seguir governando o país, tentando tirá-lo dessa crise que tanto tem prejudicado o nosso povo e nossa gente. Obrigada, senador Jucá. Senadora Vanessa, Vossa Excelência sabe o carinho e o respeito que eu tenho por Vossa Excelência. Primeiro, eu quero dizer que o PMDB, há alguns anos, está de mão estendida para o governo. E o governo não pegou na nossa mão do jeito que devia pegar. Depois, dizer o seguinte, Vossa Excelência, quando fala do deputado Eduardo Cunha ou do Conselho de Ética, me desculpe, essa é uma questão menor do que nós estamos discutindo para o futuro do país. O deputado Eduardo Cunha deixa de ser presidente daqui a alguns meses da Câmara. O deputado Eduardo Cunha vai responder a processo do Supremo Tribunal Federal, como muitos vão. Esse não é o ponto da questão. Quer dizer, o PT às vezes se apega a isso como uma forma de encontrar algum ponto para fazer um atrito. Pelo amor de Deus. O PMDB, Vossa Excelência não acompanhou, o PMDB tem procurado ajudar muito. Em janeiro de Vossa Excelência falou, não, em 2015 a presidente assumiu e não conseguiu governar. Senadora Vanessa, em janeiro de 2015, recém-eleito o governo, nós tivemos uma reunião no Palácio do Jaburu com o Joaquim Levy, com o Nelson Barbosa, com o Tombini, com o Aloysio Mercadante, com os ministros do PMDB, coordenado pelo Michel Temer, com o presidente do Senado e o presidente da Câmara presentes, para discutir o que é que se ia fazer nesse país. E eu usei da palavra lá no começo da reunião para discordar de toda a exposição econômica que os três da área econômica tinham feito. E disse que não iria dar certo. E que nós teríamos que mudar a receita. E naquela época, em janeiro, não havia crise política ainda não. Só havia crise econômica começando. O governo aprofundou a crise política porque o governo, equivocadamente, no início do mandato da presidenta Dilma, quis descartar o PMDB, quis descartar parte do PT, do Construindo o Novo Brasil, que era ligado ao Lula, e algum luminar inventou de criar um centrão com Cid Gomes e com Kassab no PSD e no PROS. Ou alguém não se lembra mais disso? Era o centrão que ia construir a independência da presidenta Dilma.
E depois disseram o seguinte: não, deixa fazer a Operação Lava Jato, vai acabar com os políticos e nós estaremos fora. Nós estaremos por cima da carne seca e a gente vai ganhar a presidência da República. Essa era a concepção política e econômica do atual governo. E é por isso que eles deram com o burro na água. Agora que está 7-1 para a Alemanha, quer parar o jogo, quer mudar a regra, é só perguntar: Arnaldo, isso pode? Ele vai dizer: não pode, fora da regra não pode nada. Então, nós vamos ter a discussão do impeachment. O que eu disse aqui foi que, se não houver 342 votos para um lado ou para o outro, não haverá legitimidade para se construir a solução que tem que se construir. Se o governo optar pela tática da covardia, que é o que está pintando, vamos oferecer cargo, vamos oferecer ministério para que os deputados não apareçam para votar. Eu quero saber, nesse país, olhando aqui para a TV Senado, quem é deputado ou deputado que vai se sujeitar a se esconder debaixo da cama e não vir votar no momento mais importante desse país. Eu quero saber, porque essa é a hora da verdade. Nós não estamos brincando de política, nós estamos mexendo com a vida das pessoas. Aqui foi dito, a senadora Marta falou, aumentou a liquidação e tem mais. Tem muita gente que ainda está aguardando uma mudança, porque se não der, vão fechar muito mais empresas e muito mais empresas vão sair do país. Então a situação é gravíssima. E nós, do quadro político brasileiro, da elite política brasileira, ou nós tomamos vergonha na cara e resolvemos essa questão e começa pela Câmara, ou a população brasileira vai virar as costas para a política no Brasil. E isso é muito ruim para o futuro. Eu concedo a parte ao senador Álvaro Dias. Senador Jucá, os cumprimentos a Vossa Excelência pela responsabilidade que assumi agora. É claro que eu gostaria até de comemorar a presença do PMDB na oposição. Afinal, esse sistema de governança do aparelhamento do Estado brasileiro transformou a oposição numa oposição raquítica, numericamente insignificante. Estivemos aqui isolados durante todos esses anos, enquanto muitos de Vossas Excelências se banqueteavam na mesa do povo. Eu não posso deixar, senador Jucá, de manifestar o meu espanto ao ver Vossa Excelência tentando lavar as mãos do PMDB em relação ao desgoverno. Na verdade, senador, o PMDB é o sócio majoritário dessa massa falida em que se constituiu o governo, não só por ocupar a maior parte desse latifúndio do aparelhamento, com 6 ou 7 ministérios, com 600 cargos em comissão, mas também, ao contrário do que diz Vossa Excelência, ao votar, aprovar e defender as medidas que levaram o país a essa crise de profundidade. Não vejo, portanto, como gesto de grandeza o fato do PMDB se afastar do governo na antevéspera do impeachment. Se afasta na antevéspera do impeachment para voltar depois e abocanhar tudo. Portanto, eu não posso deixar de ver nesse gesto um gesto de oportunismo político. Esse não é um gesto de grandeza. O gesto de grandeza seria o partido entregar todos os seus cargos, pedir desculpa ao país por participar do desgoverno durante todos esses anos, mas entregar todos os cargos, inclusive o mais importante, que é o de vice-presidente da República. Que não se diga que o vice-presidente foi eleito. É cargo. Porque quem foi eleito foi a presidente. Gesto de grandeza seria o PMDB anunciar ao país que o vice-presidente também renuncia para que o país possa assistir o espetáculo democrático de novas eleições,
a fim de que se promova a ruptura com esse tempo de mediocridade política, de consagração da incompetência administrativa de forma absoluta e possa olhar à frente e buscar novos rumos e novos caminhos. Portanto, senador Romero Jucá, comemoramos o fato de Vossa Excelência vir para a oposição. Sejam bem-vindos na trincheira oposicionista. Mas comemoraríamos com maior satisfação se a atitude fosse completa e se consubstanciasse num gesto de grandeza, de entrega, de renúncia a favor do Brasil, para que pudéssemos ter a realização de eleições imediatamente. Se Vossa Excelência pudesse anunciar dessa forma, o Brasil aplaudiria. Senador Álvaro Dias, eu tenho o maior respeito por Vossa Excelência, mas queria fazer aqui 2 comentários. Primeiro, dizer a Vossa Excelência que a política ela é dinâmica, ela vai sendo construída. E as ações políticas vão evoluindo, as pessoas vão amadurecendo. Por exemplo, Vossa Excelência, que é um político experiente, Vossa Excelência, eu jamais pensaria, Vossa Excelência está pensando mal do PMDB, como oportunismo. Eu jamais pensaria de Vossa Excelência que Vossa Excelência está sendo oportunista e ao PV porque o governador Beto Richa está mal no Paraná e Vossa Excelência quer construir uma candidatura a presidente da República. Eu não pensaria isso. Eu jamais, não, quero dizer a Vossa Excelência que eu jamais pensaria isso. Mais um equívoco entre eu jamais pensaria isso. Na tarde de hoje. Vossa Excelência não dizer, é por aí, deixa eu falar agora, Vossa Excelência falou, deixa eu falar. Vossa Excelência dizer que o Michel Temer tem cargo e tem que renunciar. Vossa Excelência dizer que o Michel Temer tem que renunciar, me desculpe, o Michel Temer foi eleito. Vossa Excelência vai ter que esperar 2 anos e meio para ser candidato a presidente quando tiver eleição em 2018. Não vai ser agora. É legítimo, mas nós vamos seguir o que diz a Constituição. O Michel Temer não ocupa um cargo nomeado pela presidente da República. O Michel Temer foi eleito e constitucionalmente esse país e o mundo tem uma regra de vice-presidente. Eu disse que seria um gesto de grandeza, é evidente. Seria um gesto de grandeza, seria um gesto de responsabilidade. O gesto de renúncia é um gesto unilateral de vontade política. Um político testado, não me cabe nem mesmo um político experiente, quanto mais impor. Das costas para a população e para o maior partido do Brasil ir para casa, me desculpe, nós temos que ter a grandeza de juntar os melhores. Se o Michel Temer chegar a ser presidente, ele terá que fazer um governo com os melhores, com os mais experientes, de todos os partidos. Quem sabe, inclusive, do PT. A discussão não é essa. Agora, não vamos reduzir esse gesto, não vamos minimizar, não vamos estadualizar a disputa. O que nós estamos falando aqui é do país, e esse país, ele é muito grande para a gente estar tornando esse debate pequeno. Eu dou uma parte ao senador Ronaldo Caiado. Gostaria também, senador Romero, de uma parte. Vossa Excelência está escrita. Está escrita. Senador Romero Jucá, senhoras e senhores parlamentares, o momento que nós estamos vivendo tem inquietado e muito a sociedade brasileira. Primeiro, é porque nós ouvimos aqui um senador do PT dizendo que em alguns momentos o vice-presidente está negociando para poder assumir a cadeira de presidente. Mas é interessante que essa casa tem fechado os olhos para um momento muito grave da vida política nacional. Nós assistimos o presidente da CUT, no Palácio do Planalto, dizer que ia se entrincheirar nas ruas, pegar em armas se a presidente fosse impeachmentada. Nós assistimos a semana passada, dia 1º de abril, o vice-presidente, o secretário-geral da CONTAG, ameaçar todos os parlamentares, dizer que invadiria o gabinete dos parlamentares, que ia invadir as residências e suas propriedades rurais. Senhor presidente, nós estamos assistindo a algo inédito. O parlamentar que votar a favor do impeachment está amanhã ameaçado pela CONTAG de ter a sua casa invadida, o seu gabinete e sua propriedade rural. Quer dizer que nós estamos vivendo aqui o mesmo sistema venezuelano, em que lá estavam alguns senadores comigo, quando nós fomos lá
visitar Leopoldo Lopes, não conseguimos caminhar nem 1 quilômetro além do aeroporto, ficamos ali presos, sequestrados, e de repente a esposa do prisioneiro Leopoldo Lopes deitou na van e disse: cuidado, porque agora os coletivos passam e costumam metralhar as pessoas para que realmente desestimule, desmotive, ameace a todos aqueles que se colocam contra o governo. Nós estamos assistindo isso exatamente no Brasil. Quais são as forças que reagem ao sentimento nacional? São as estruturas estatizadas de governo. São estruturas que são mantidas exatamente por repasses de dinheiro que nós não sabemos a origem deles e nem prestam contas. São pessoas que acham que têm o direito agora de ameaçar todo e qualquer cidadão que se coloca contrário ou a esse desmando que o PT implantou no Brasil. Qual é o poder de mobilização que eles têm? R$300, a base dos sindicatos, da CUT, do MST, que nem estatuto tem, nem reconhecimento como entidade pública e, no entanto, é exatamente o exército conclamado pelo Lula para tentar intimidar o Brasil. No dia em que o secretário da CONTAG fez a manifestação de enfrentamento aos deputados que viessem votar a favor do impeachment, ele recebeu um decreto da presidente da República desapropriando 29 propriedades rurais. E no mesmo dia, o TCU libera um parecer pedindo ao governo que interrompesse o processo diante de tantas fraudes e corrupções que estão sendo identificadas pelo TCU nos assentamentos do Brasil e nas compras de propriedades rurais. Então, veja, presidente, o que é mais preocupante ainda é, diante desse processo de enfrentamento criado pelo governo, com apoio de dentro do Palácio do Planalto, fiz uma representação hoje ao Procurador-Geral da República para que a Presidente da República responda por crime de responsabilidade usar o Palácio do Planalto para receber uma claque, para ir lá poder ameaçar a população brasileira que é favorável ao processo do impeachment. Ao mesmo tempo, instigar a violência, aplaudindo a voz de Aristides, o secretário da CONTAG, que falou em nome da entidade, recebendo dela um grande abraço e apoio pelas belas palavras que ele havia dito. E o mais grave é hoje. O ministro da Justiça, ele não critica em nada essa violência. O ministro da Justiça disse: olha, isso é lei de Newton. A toda ação corresponde uma reação. Como se a ameaça da CONTAG a invadir, a agredir as propriedades e os gabinetes dos deputados fosse uma coisa normal. Qual é a credibilidade que tem um homem dele para responder pelo Ministério da Justiça? Conclamar um processo de enfrentamento. O que nós teremos nos próximos 10 dias? A gravidade que esse país hoje pode ter daqui momentos até o dia 10, porque a partir de amanhã, presidente do PMDB, senador Romero Jucá, a presidente da República vai receber o aviso prévio. Amanhã, na leitura do relatório e na votação da Comissão Especial da Câmara, a presidente da República vai receber o aviso prévio que ela só tem mais 30 dias para poder entregar o governo para nós tirarmos o Brasil da crise. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Não adianta virem agora, de última hora, sinalizar com outras alternativas que não dependem do Congresso Nacional. Se novas eleições teriam que vir, tem que ser pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo Supremo Tribunal Federal. Esta casa cabe exatamente o quê? Levar adiante aquilo que está lá iniciado na Câmara dos Deputados. E eu espero sim, senhor presidente, que a matéria chegue ao Senado Federal rapidamente.
A partir do dia 15, ela será enviada para essa casa. E essa casa saberá exatamente cumprir os prazos necessários para que a presidente da República seja afastada do seu cargo e que possamos ter um momento de tranquilidade. E posso dizer com muita tranquilidade, esse movimento de rua que conclama aqui o senador do PT, isso ali não tem nenhuma vocação de resgatar o Brasil. Pelo contrário, são pessoas muito bem mantidas para não trabalharem, mas para poder exatamente dar sustentação a regimes bolivarianos como nós temos aqui na nossa vizinhança e que estão caindo um a um, e eu espero que isso aconteça nos próximos dias com o país. Eu encerro dizendo a Vossa Excelência que eu espero também de Vossa Excelência, presidente do PMDB, que não discuta apenas a posição do PMDB, mas que Vossa Excelência seja mais enfático, que o PMDB assuma a posição que deve assumir, que o PMDB feche a questão no impeachment. É necessário que os partidos coloquem a sua cara, mostre para que vieram. É num momento como esse que os partidos têm que se posicionar. A posição do Democratas, é claro, é 100% favorável ao impeachment. O PMDB também, se teve a maioria para sair do governo, deverá ter também uma reunião da executiva para deliberar sobre o impeachment. É fundamental, não podemos deixar para a última hora o que nós estamos assistindo. É uma vergonha nacional, presidente do PMDB. As pessoas sendo ali alimentadas exatamente com cheque para depois do dia 15, para não votando ou não estando presente ou votando contra o impeachment. Autarquias, toda essa estrutura sendo transferida, utilizada para poder fazer a manutenção do poder. Não existe crime maior do que esse. Isso é exatamente o retrato do que fizeram com a Petrobras e estão fazendo com o Brasil hoje. A Petrobras é a réplica do que estão fazendo hoje com toda a estrutura de Estado. Eu espero, senhor presidente, que Vossa Excelência, com a competência que tem, faça uma reunião da executiva e delibere rapidamente pelo fechamento de questão em favor do impeachment, para que os outros partidos entendam que neste momento agora é necessário da unidade de todos para tentarmos buscar o resgate da governabilidade e da condição de crescimento do país. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador. Concedo a parte ao senador Capiberibe, logo após o senador Tasso Gereissati. Senador Tasso Gereissati, logo após o senador Capiberibe. Senador Romero Jucá, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, primeiramente, senador Jucá, eu gostaria de cumprimentá-lo pela posse na presidência do PMDB, mas mais do que isso, cumprimentá-lo pelo discurso, cumprimentá-lo pelo pronunciamento, a meu ver, muito importante. Vossa Excelência fez um pronunciamento incisivo, corajoso e claro. É o que nós estávamos esperando do PMDB. Hoje, mais do que nunca, posições dos políticos são esperadas como essa posição que Vossa Excelência assumiu aqui hoje. A população brasileira não está mais interessada em discussões vazias, em discussões por discutir para ganhar a discussão, mas está interessada por sentir pelo menos um rumo que esse país vai. Mais do que me perguntarem, eu acho que a todos aqui, o que é se a Dilma fica, se a Dilma sai, é o que é que vai acontecer. O que é que vai acontecer nesse país nos próximos 6 meses, porque as pessoas não sabem o que vai acontecer. E se o Executivo, a Presidência da República, não está dando este rumo, nós, políticos, temos a obrigação de dar à população brasileira que este país tem um rumo. No momento que Vossa Excelência toma essa posição clara, firme e corajosa, é um passo importantíssimo, porque o PMDB é o maior partido desse país, para que se comece um diálogo de forma mais aberta, mais objetiva no Congresso Nacional. É claro, e Vossa Excelência deixou isso muito claro, outros aqui deixaram muito claro, que não dá mais
para continuar como está. Nós não podemos ficar irresponsavelmente discutindo sem parar e deixar o Brasil à deriva. O Brasil está à deriva, seja na economia, seja na segurança, seja no social, seja na saúde. Cada dia aparece uma epidemia nova e nós aqui não estamos discutindo essas questões que fazem mal à população no dia a dia. Estamos discutindo política, projetos de poder. Então, essa sua posição é importantíssima. E eu quero lembrar que a presidente da República não tem mais condições de governar, porque há mais de 1 ano e meio, aqui eu acho que todos têm feito algum esforço de boa vontade para que isso seja possível. Foi dito aqui, senador Cristóvão, em determinado momento, que a presidente está, desde que começou o seu 2º mandato, tentando governar e não lhe deixam governar. Na verdade, vamos rememorar, Vossa Excelência já fez uma primeira parte do que aconteceu no rumo político, mas eu quero lhe lembrar o que aconteceu aqui neste plenário. A presidente não pôde governar porque ela implantou um projeto de governo completamente diferente do que aquele que ela anunciou na campanha e que, portanto, não sei se portanto, o PT foi contra. Quem não deixou votar aqui as medidas tomadas pelo ministro Joaquim Levy foi o PT. O PT, claramente, em nenhum momento nós da oposição, ou mesmo o PMDB, se colocou contra as medidas tomadas, propostas pelo ministro Joaquim Levy, e o ministro Joaquim Levy foi escolhido pela presidente da República, não foi por nenhum de nós. E o PT foi claramente contra, a ponto de, nos seus últimos dias, o líder do governo aqui, o líder do PT, ter declarado que o ministro da Fazenda não tinha nenhum compromisso com o povo brasileiro. Declarado isso oficialmente. E quantas vezes nós vimos aqui uma medida proposta pelo governo, o líder do governo e o líder do PP ter se posicionado contra, encaminhado contra. Como é que, num regime presidencialista, alguém preside o país com seu partido sendo contra ela mesma? Agora mesmo isso continua. Eu apenas tive notícia que existe uma proposta de renegociação do governo federal pelo ministro Nelson Barbosa com os estados, em que ele propõe determinado alívio das dívidas dos estados e uma contrapartida dos governos estaduais, e o PT está sendo contra lá. Não é impossível, não dá mais. O país não pode continuar em que seu próprio partido impede a presidente de governar e a de presidente não tem mais nenhum controle sobre o seu próprio partido e nenhuma credibilidade da população. Credibilidade essa destruída, por isso, pela crise política, mas não foi pela pedalada, não. Pedalada é um recurso jurídico feito pelo que chamava-se antigamente, Vossa Excelência que está gostando dessas comparações e desses termos, a credibilidade foi destruída pelo conjunto da obra, pela corrupção, pelos desdambros, pela ineficiência e assim por diante. E agora, senador Jucá, com certeza, esse espetáculo de fisiologismo explícito que está sendo realizado, humilhando praticamente a classe política brasileira perante a população brasileira, é o fim, determina de uma maneira definitiva o fim da condição do governo, do atual governo brasileiro continuar à frente do governo. Portanto, eu queria parabenizá-lo e gostaria e desejar que Vossa Excelência continue neste rumo, nessa marcha de ser firme e claro em suas posições, que com certeza é um grande passo para um maior diálogo da classe política em busca de um consenso para o Brasil. Agradeço ao senador Tasso Gereissati. Concedo o à parte ao senador Capiberibe, em seguida ao senador Cássio e o senador Cristóvão. Com a palavra, Vossa Excelência está escrito, senador Regufe, porque tem uma Caríssimo senador Romero Jucá, meus parabéns por assumir a direção do partido do PMDB e por vir a essa tribuna iniciar um debate importante. Um debate que até bem poucos dias atrás nós só tínhamos duas posições.
o sim e o não. Mas o que eu tenho observado nos últimos dias é que há uma terceira posição. Está se construindo a possibilidade de um diálogo para uma saída outra, que não seja o confronto. Eu, particularmente, e há um consenso em relação ao diagnóstico, de que a solução para a crise política, econômica e ética que o país vive seja conduzido pela representação política, numa ampla negociação, chamando os setores vivos, produtivos da sociedade, os trabalhadores através de suas centrais sindicais, as organizações empresariais, todos os partidos políticos, para sentar na mesa e estabelecer um pacto. O Brasil, a sociedade brasileira, não pode esperar o tempo do processo de impeachment, que isso é irreversível. Ele começa com a decisão da Câmara e do Senado, mas ninguém sabe como termina, porque nós vamos ter mais 180 dias. Talvez lá em outubro a gente tenha concluído esse processo. E a gente não sabe como vai concluir o processo de impeachment. Então, a minha preocupação é com os desempregados, com os milhões de desempregados desse país que devem estar observando o nosso debate, a nossa discussão nesse momento. Um cabo de guerra. Uns puxam para um lado, outros puxam para o outro. Eu estou convencido e convicto e estou trabalhando para que a gente construa uma solução negociada. Eu perguntaria, senador Romero Jucá, presidente do maior partido desse país, Vossa Excelência não poderia levar para dentro do partido essa possibilidade de negociação, de saída negociada para a crise, independente do que vai acontecer, se o impeachment avança ou não avança? Porque o que eu estou colocando hoje, eu vou colocar daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, porque o confronto vai aprofundar a crise. Eu não tenho a menor dúvida, isso aí é consensual. Todos os representantes políticos e gente do povo que eu conversei, todos chegam à mesma conclusão de que a crise não se encerra com o começo do processo de impeachment, porque é só o começo, a Câmara só vai começar, e nós também aqui. Ele é longo e vai ser um confronto muito penoso para a sociedade brasileira. Então, nós estamos construindo, e vários senadores têm discutido isso, eu já vi manifestação aqui do senador Raupp, eu vi manifestação do presidente da Casa, do senador Renan Calheiros, até a presidente Dilma já se manifestou. A Folha de São Paulo, no editorial, também se manifestou nessa direção. Eu acho que esse debate tem que tomar conta da sociedade. Eu acho que os dois lados poderão, em algum momento, encontrar um ponto comum e empurrar a representação política brasileira para uma solução de consenso, para uma solução negociada com todas as forças políticas. Fica aqui, meu caro presidente do PMDB. Leve essa discussão para dentro, internamente dentro do partido. Talvez agora a mobilização seja para o impeachment, mas a gente já sabe que não será a solução definitiva. A solução que o Brasil precisa, que pelo menos pela primeira vez na história, que façamos um pacto público, não aqueles conchavos de bastidores que a história do Brasil tem nos mostrado. Dessa vez vai ser um pacto aberto, um pacto diante dos olhos da sociedade brasileira. Era isso. Agradeço a Vossa Excelência.